Meu nome é Jaime Spínola, eu sou da empresa SI2, é uma empresa de projetos e consultoria na área de novas tecnologias, automação, comunicações, segurança e todos os subsistemas aí desse escopo, né? Achei bastante interessante o tema que eles propuseram, para a gente falar um pouquinho sobre o Well Building, esse novo conceito, essa nova certificação. O LEED, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, já tenham trabalhado em alguns projetos com essa certificação, já é uma coisa que já está bastante, vamos dizer, envolvida aí nos novos projetos, né? E o Well Building é um complemento. Eu acho que assim, a palestra do Plínio foi muito interessante e praticamente assim, na parte de iluminação, é tudo que o Well Building almeja, né? Tudo que ele busca para certificar os projetos, os novos projetos que focam, bem como o Plínio falou, né, na pessoa, no usuário final, no bem-estar dele, né? Então nós vamos ver um pouquinho esse conceito, eu vou falar alguma coisa, a gente vai repetir dessa influência, vamos dizer, na iluminação, no nosso bem-estar, né? E entender um pouquinho o que é esse conceito do Well Building. Hoje, eu diria que nós estamos com uma série de novos conceitos, né? ou alguns não tão novos, que a gente já são de domínio, já fazem parte dos projetos. Mas nós temos ouvido falar muita coisa sobre alguns tópicos novos e é interessante a gente conceitualizar isso, né? Um detalhe importante desse aspecto que eu acho, dentro de tudo que a gente vai falar, eu acho que é essa questão da interdisciplinaridade, né, ou multidisciplinaridade. Eu acho que isso, cada vez mais, esse trabalho tem que ser integrado para a gente resolver todas essas encruzilhadas aí que vão sendo colocadas na nossa frente, né? Então nós podemos falar de tecnologia à prova de futuro, como que nós estamos planejando os edifícios que vão durar aí 40, 50 anos, né? Com toda essa tecnologia, com toda essa evolução que vem acontecendo, né? Isso é bem desafiador, porque se a gente pega, por exemplo, as coisas que foram acontecendo e compara o tempo de cada marco importante desses, assim, falando um pouquinho de ambiente residencial, ambiente corporativo, se a gente pensar, por exemplo, da iluminação elétrica nas residências até a televisão, por exemplo, foram quase 60 anos. Disso daí para o ar-condicionado, como um conceito de bem-estar nas residências, foram mais 10 ou 12 anos. E hoje as coisas acontecem assim, internet de alta velocidade, as coisas se sobrepõem e elas vão tornando obsoleta, por exemplo, você falar de fax hoje, de facsímile, são dinossauros, né? Tem geração que você fala, eles nunca viram, né? Os caras veem uma máquina de escrever, por exemplo, acham que é um computador com uma impressora acoplada, né? Até essa evolução que a gente acha que tem que estar, de certa forma, nos projetos que a gente está desenvolvendo. Então, tudo isso tem que ser considerado e computado, né? Nós estamos falando muito do BIM, do uso do 3D na aplicação de projetos, né? E não só o envolvimento, por exemplo, na apresentação do projeto, mas até na questão, por exemplo, de você usar o desenvolvimento o modelo que foi desenvolvido para o projeto
para questões de operação e manutenção desses espaços no futuro, né? Então, um elemento que realmente veio para ficar, né? Conservação de energia, a gente sabe que sempre o Plínio mencionou a diferença entre o bem-estar e a questão da economia de energia, porque é um fato que, por exemplo, todo mundo persegue. Lógico, você tem... E isso é uma coisa que acaba sendo uma forma de você convencer a propriedade a utilizar, né? Você fala, eu vou ter um retorno pela economia de energia e tal. Mas nós vamos ver que não é o ponto mais importante. Quer dizer, nós temos muitos outros aspectos que vão ser muito mais influentes na nossa decisão do que propriamente a conservação de energia. E depois toda a smartização aí que a gente escuta a todo momento, né? Smart Building, Smart Living, Smart City, Smart Solution, Smart Grid, tudo é smart hoje dentro desse espectro, dentro desse universo, né? Lógico, a tecnologia está evoluindo bastante. Quer dizer, quando a gente fala que, por exemplo, muito dessa tecnologia ela já está empregada, eu arriscaria até dizer o seguinte, que tudo que a gente fala, por exemplo, nessa perspectiva de futuro, a gente já tem hoje. Nós temos essa tecnologia, ela vai evoluir, ela vai mudar, mas o conceito de tecnologia aplicada às edificações a gente já tem. É uma questão de usar, né? Por que a gente não usa? Por que sempre... você já deve ter esbarrado nisso, é a questão do custo. Okay? Hoje de manhã eu tive uma experiência interessante. Eu estava numa reunião de projeto e quando eu me despedi do cliente, falei, olha, eu tenho um compromisso agora à tarde, eu tenho uma palestra na Expolux, tal. E ele falou, você vai falar sobre o quê? Eu falei, um dos temas é o well building, é um novo conceito aí que vem surgindo, tal. Ele virou para mim e falou assim, quem paga a conta disso? Você vai fazer um edifício voltado para o bem-estar das pessoas. Você vai ter que fazer um investimento nisso, em tecnologia, tal. E quem que vai pagar isso, né? Já pensando no conceito do LEED ou da economia de energia, tal, que é um pouquinho essa diferença que a gente vai ver, né? Então, o grande problema nosso é esse. Então, eu vou reclamar bastante durante essa nossa conversa aqui, né, de que o grande problema que nós temos é essa questão aí do impacto financeiro, do investimento. Então, a gente tem que provar por A mais B que vai ter um retorno sobre isso, tal, né? E aí o último tópico aí que eu deixei é a internet das coisas, né? O IoT, o famoso IoT, que aí isso é uma coisa que exemplifica bastante o que eu estava dizendo. Quer dizer, a tecnologia para a internet das coisas ela já está aí, né? Ela já está aí. O Plínio falou uma coisa bastante interessante, né? Que você, num sistema feito ou projetado com essa tecnologia, você consegue ter um banco de dados extremamente interessante a partir desse projeto, dessa iluminação, né? O grande aspecto disso é transformar esses dados em informação gerencial. Porque dado, assim, olha, a iluminação está em tanto, tem tantas pessoas dentro do prédio. São dados que você pinça aí de alguma informação, mas que relevância isso tem, que importância isso tem. Quando você começa a tratar isso no aspecto gerencial, aí começa a ser interessante. Por exemplo, quanto tempo uma sala de reunião foi utilizada? A gente tem como saber isso pela iluminação, pelos cenários que a gente usa. Quantas vezes foi, por exemplo, utilizado um cenário para uma projeção, como a gente está tendo aqui agora? Tantas vezes. Bom, então essa sala ela realmente é bastante... Quantas pessoas participaram dessas reuniões? Tantas pessoas. Isso é um efeito gerencial. Bom, nós temos uma sala que ninguém ocupa, ou que ela é subutilizada. Podemos modificar isso, podemos transformar isso numa área de trabalho. Então, isso é informação gerencial. Agora, o dado fala assim, olha, teve uma reunião lá. Legal, a sala de reunião foi feita para reunião. Isso não agrega nada para a gente, né?
Então, eu digo, isso que eu digo, quer dizer, a tecnologia nós temos, nós precisamos se apropriar dela, né? E saber utilizar para justamente dar esse retorno, né? Então, essa questão do well building é um movimento que está acontecendo, principalmente levado pelas pessoas que se identificaram com o LEED, né, com a certificação LEED no início, que é o Leadership in Energy and Environmental Design, que como o Plínio disse, é uma certificação que busca uma racionalidade. Ela também trata da questão dos usuários, também trata da questão das pessoas. Você tem alguns dos requisitos do LEED que falam que as pessoas têm que ter tanto de visibilidade né, um intercâmbio com o exterior, por exemplo, no seu posto de trabalho. Ele limita uma série de coisas que são voltadas para a questão do bem-estar. Mas o fundamento dele é tanto a questão da economia de energia, né, como também do ambiente. Então, quem já trabalhou com LEED sabe, você começa lá vendo qual a condição do terreno, né? O terreno foi uma fábrica, então, mas foi, vamos dizer, ele é um terreno que já foi poluído, tiraram essa poluição, fizeram essa renovação, né? Então isso é extremamente importante. Os materiais que são usados no projeto, no edifício, eles vêm de regiões próximas, né? Isso é uma coisa que pontua no LEED. A preocupação é fundamentalmente com essa. Já o well building, ele tem uma preocupação no bem-estar, no conforto e na produtividade dos usuários, das pessoas que estão dentro desse ambiente, né? Então, eles não estão preocupados com o retorno sobre o investimento, eles querem criar um ambiente altamente cuidado para usuários e clientes, com foco na liderança, com a produtividade aumentada e com um aumento de satisfação e retenção dos funcionários, né? Tem um slide que eu vou colocar aqui que exemplifica bastante a importância dessa questão aí da retenção, da satisfação e da retenção dos usuários. Então, esse é o conceito aí do well building, né? Uma coisa importante da gente falar também, uma coisa não anula a outra, né? Não é que o conceito do well building vai chegar e o LEED vai ser abandonado. Não, são duas coisas que se completam, né? Que tem uma sinergia bastante forte, né? Aí eu peguei até um exemplo de um edifício em Chicago que foi os projetistas eles se uniram e colocaram a questão do well building como um desafio, né? Embora o objetivo da propriedade fosse ter um LEED Platinum, que é o top, né, da certificação, baseada nessa questão do LEED. Então, a gente vê aqui que as coisas são complementares. Várias coisas que eles investiram para atingir a certificação LEED, elas também contribuem bastante para a questão da certificação do WELL. Por exemplo, o consumo de energia, né, que eles colocam aqui em 65% de redução, comparado com o padrão da ASHRAE, né, que é sempre o comparativo para a certificação LEED, usando LEDs, totalmente baseado em LED. O controle sobre 95 das luminárias, com sensores infravermelhos ou ultrassônicos, né, reduzindo o tempo de iluminação desnecessária. O comissionamento muito forte do sistema, o treinamento do pessoal, controle e interação com outros sistemas. Isso é muito importante, porque a gente vê muito essa questão das instalações que depois elas não são utilizadas como deveriam. Então, existe um investimento muito forte em tecnologia e quem ocupa o espaço não usa isso como deveria, né? E uma manutenção dinâmica, que é justamente para os sistemas estarem funcionando quando necessários, né? Só exemplificando, a gente teve um trabalho, acho que foi pioneiro para a gente e pioneiro para bastante gente no Brasil, que foi a certificação LEED da Torre Eldorado. Isso foi mais ou menos 2005, 2006. O Eldorado, naquela época, foi o primeiro LEED Platinum do Cone Sul, do México para baixo, né? Nos Estados Unidos já tinham alguns edifícios. E a gente teve uma análise, vamos dizer, pós-ocupação, que mostrou muita coisa interessante para a gente. Por exemplo,
da gente perguntar para as pessoas que trabalhavam no ambiente, escuta, vocês percebem Vocês sabiam que esse edifício é certificado LEED? Ah, sim, eu vi o selo lá no hall de elevadores e tal. E para vocês, tem algum impacto? Tem alguma coisa diferente? Mostra alguma coisa? Olha, não, é um edifício interessante e tal. Alguns reclamaram, falaram, pô, eu tenho uma coisa que eu reclamo. Porque, pô, quando eu tenho uma vista linda para o Jockey Club e de vez em quando fecha a persiana. Tem um blackout que fecha na fachada norte, que tem uma insolação muito forte. Então, para atingir lá os parâmetros do LEED, é uma persiana que, independente da vontade do freguês, ela fecha e realmente tira a visão do Jockey Club. Então, ela falou, eu não gosto por causa disso, né? Mas qual que é a importância? Quer dizer, as pessoas não percebem todo o investimento que foi feito nisso para uma melhoria, para uma... E não foi fácil, foi como pioneiro, quer dizer, foi uma luta árdua para se atingir isso, né? Então a gente, um pouco se adaptando dessa experiência, a gente foi tentando mudar e até sugerindo determinadas coisas. Nós tivemos uma experiência muito bacana num empreendimento que ainda não está 100% pronto, mas que nós criamos um sistema de comunicação que informa as pessoas, não só as questões de, por exemplo, economia, o que está acontecendo, como que os edifícios estão se comportando em função do padrão que a gente estabeleceu como standard, né? Mas como as pessoas estão se sentindo naquele ambiente, provocando, por exemplo, competição entre andares para ver quem economiza mais energia. Tudo isso a partir de um aplicativo de celular que a pessoa fica brincando lá e fica sabendo de várias informações. E para que não seja uma coisa maçante e tal, esse aplicativo ele tem todas as informações de trânsito, por exemplo, para sair dali até o centro da cidade, quanto tempo você gastaria em táxi, em trem, porque esse empreendimento está muito próximo daquela linha de trem da Marginal. Então, todas as formas como a pessoa pode utilizar, né? Se ele vai para o aeroporto, o tempo, a distância, o custo que vai sair de táxi, o custo de Uber, o custo de bicicleta, o custo a pé, né? Que não é nenhum. Então, eu acho que dessa forma você consegue trazer. E o Well-Building, eu acho que ele retrata um pouco isso, né? Ele retrata essa preocupação com as pessoas dentro do ambiente, né? Então, aqui tem uma comparação, eu peguei isso de um artigo, entre vamos dizer, as principais preocupações do LEED e as principais preocupações com o Well-Building, né? Então, a gente vê que, aquilo que eu falei, nós temos a questão da sustentabilidade do espaço, do site, né? A eficiência do consumo de água, energia, atmosfera, os materiais que são usados no edifício, a qualidade do ar interior. Eles pontuam bastante a questão da inovação tecnológica e os aspectos regionais, aí a prioridade com materiais regionais que você usa dentro do ambiente, né? Já o Well-Building, a preocupação dele é o ar, a água, a alimentação, a nutrição. Interessante isso. Então, pensar quando a gente projeta um edifício multiusuários, por exemplo, a tendência é encher de fast food, né? McDonald's, Burger King, Pizza Hut, tudo junk food, quer dizer, nunca se preocupa, não, pô, vamos ter uma coisa de alimentação melhor, tal, né? A questão da iluminação, que é o que eu vou focar mais aqui, que é o nosso tema, a questão de fitness, que é eles incentivam muito a criação de academias, você ter piscina dentro do ambiente para que a pessoa possa se exercitar, né? Mais qualidade de vida. O conforto e a questão, vamos dizer, espiritual, que é o que o Plínio falou bastante aqui, e nós vamos ver como que a tecnologia pode nos auxiliar nesse aspecto. Então, essas são, mais ou menos, essa é uma comparação entre os requerimentos de uma certificação LEED, mais voltada para a energia e para o meio ambiente, e o Well-Building, que é uma questão mais voltada para o bem-estar das pessoas, né? Com relação à iluminação, o que é fundamental para o Well-Building?
projeto tem que considerar o conforto visual, o ritmo circadiano que o Plínio falou anteriormente para a gente, a questão do ofuscamento, né, o brilho da iluminação, o brilho da luz natural e todas essas medidas focadas na qualidade da iluminação, com relação à saúde humana e o conforto visual, aí invertendo a questão do consumo de energia. Quer dizer, não vamos nos focar só no consumo de energia, e sim na qualidade de vida das pessoas que estão ocupando esse espaço. Esse é um exemplo interessante, que eu puxei também, é um edifício, um espaço que foi retrofitado em Washington e é a sede da Sociedade Americana de Designs de Interiores. Tá? E aí teve uma evolução muito grande aí nesse espaço, né? Eles usaram várias coisas que a gente já começa a entrar aí nessa área de tecnologia. Eles usaram um sistema de gerenciamento, de ofuscamento, baseado no Quantum Total Light da Lutron, né? Um controle das persianas, todos agindo de forma, e eles conseguiram atingir todos os requerimentos aí do well building, né? do standard well building. Então é um case aí bastante interessante para essa certificação. Com relação ao ciclo circadiano, já foi falado pelo Plínio também, mas é uma questão de como que o nosso organismo se comporta, né? Tudo aquilo que ele falou. E aí eles colocam para a gente algumas medidas. Na realidade, foi estabelecido um índice comparativo para se falar sobre essa questão do controle da iluminação, para não ter aquela disrupção do ciclo circadiano, como o Plínio falou para a gente anteriormente, né? E aí tem alguns tópicos que tem que ser considerável. Normalmente eles colocam no ambiente de trabalho, estamos falando aqui de um espaço corporativo, né? 200 EML, que é esse índice que eles acham que é uma situação de bastante conforto. Isso medido verticalmente, como o Plínio falou, a 1,20 m do piso, em 75% ou mais dos postos de trabalho. Então, passa a ter um cuidado bastante grande com essa questão do controle de ofuscamento nos postos de trabalho, né? E aí tem uma série de comparações que a gente consegue ter com as fontes de iluminação, né? Nós vemos aí fluorescente de 7.500 graus Kelvin, a luz natural a 6.500, a fluorescente, etc. E a quantidade de lux que a gente precisa ter para atingir esses 200 EML aí que a gente fala que é necessário. Então, a gente já começa a ter uma outra preocupação, além da questão do lux no plano de trabalho, que é a questão do controle do brilho, que vai fazer essa modificação, por exemplo, da adaptação do organismo humano conforme as determinadas horas do dia, né? E isso tudo a gente já tem uma tecnologia que faz com que a gente, de maneira até imperceptível, nos adapte através do nosso ritmo circadiano a essa iluminação. Aqui eles falam que a responsabilidade, a importância do ritmo circadiano, ela está muito ligada a uma maior qualidade do sono, aumenta a produtividade e o conforto visual. E ela consiste, o controle disso para os requerimentos do well building, eles estão focados em 11 requisitos, né? Praticamente é esse gráfico que a gente vai ver aqui, que os principais são o controle do brilho, né? Ficou pequenininho a letra, né? Mas os 5 que estão em azul marinho são requerimentos, quer dizer, esses têm que ser, obrigado, eles têm que ser obedecidos ou sim,
para você atingir essa... Então, eles estão mais relacionados a esse controle daquele índice que a gente falou do EML, né? E toda essa parte aí do ciclo circadiano. E os outros são controle de persianas, tudo que aumenta o bem-estar das pessoas, controle da janela, a luz natural, etc., que aumenta o conforto das pessoas dentro desses ambientes, né? Então, eu tenho aqui, é interessante esse slide que ele mostra, por exemplo, ele coloca que as diferentes fases do dia têm uma necessidade de iluminação diferente, né? Então, é o conceito da iluminação ativa, né? E que nós temos que nos preocupar com isso dentro eu achei interessante esse termo, né? De um projeto holístico, como se fosse um ecossistema da iluminação, tá? Então, é uma preocupação bastante forte para aumentar o bem-estar dos funcionários e aumentar o potencial criativo deles, que é o objetivo do Well-Building, né? E aí, falando um pouco dessa tecnologia... antes, a cereja do bolo. Por que a gente falou que a produtividade das pessoas é tão importante? Dá uma olhada nisso. Se a gente pegar um edifício e analisar esse edifício o que vai ser gasto nele e pensar em termos de construção, operação e manutenção, isso vai resultar em 8% do gasto, considerando 60 anos, que é o ciclo de vida do edifício. Os outros 92%, isso estou falando, lógico, de um edifício comercial, um edifício corporativo, os outros 92% vão ser gastos com pessoal, salários, encargos e férias. Está vendo como vocês custam caro para as empresas? É essa a relação. Então, tudo que a gente fala ou considera para a economia de energia, para a racionalidade, nós estamos falando em 8%. Tudo que a gente fala das pessoas que vão trabalhar nesse ambiente são os outros 92%. Então, é muito importante, lógico, eu falei, considerando 60 anos aí de vida útil, né? Isso tudo é muito importante para a gente ver o que nós temos que considerar para essa preocupação. E isso já é eu peguei de um trabalho que chama Intelligent Building in Europe, de 1992, e já se falava disso. Então, essa questão do investimento nas pessoas passa a ser fundamental, né? E aí, o que a tecnologia pode fazer para a gente? Nós temos vários sistemas, várias tecnologias. Aquilo que eu estava dizendo, falta... O que falta, né, nesse processo? Falta boa vontade para se implementar isso, né? Isso é uma questão que é um paradigma que nós temos que quebrar, porque a tecnologia existe, ela está aí. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um sistema... a gente está falando aí num payback ou numa amortização de investimento, usando um sistema que controla a iluminação, controla as janelas, o ar-condicionado, tudo isso integrado, né? Então, esse produto, por exemplo, na propaganda deles, eles dizem que eles economizam 15% nos custos da construção, 70% nos custos de retrofit, 40% na economia de energia, que eu acho um pouco elevado, difícil a gente chegar nisso, e uma flexibilidade ilimitada. Logicamente que é um sistema sem fio, wireless, tal, por isso que ele representa isso. Mas é uma solução, né? Nós podemos ter associado o controle da persiana, eu acho que quando a gente está falando da questão da importância do controle sobre o ofuscamento e a quantidade de luz que a gente tem que ter, o Daylight Harvest, que é o ganho que você tem com a iluminação natural, esse controle da iluminação passa a ser extremamente importante, né? Nós temos sistemas que são sistemas pequenos, como esse aqui, um sistema italiano, que dá para ver que é italiano pelos títulos, né? Mas
É um sisteminha básico, super básico. Você tem um ambiente que está sendo controlado, né, por uma controladorazinha, deixa eu mostrar aqui, uma controladora pequena. Você tem um circuito DALI que sai dessa iluminação que controla as luminárias, né, e você tem uma outra linha de comando aqui que está ligada a um sensor de luminosidade, a um sensor de presença e que controla todo esse sistema através de pulsadores, através de controle remoto, etc. É um sisteminha básico. Isso e consegue atingir aquilo que a gente estava falando, quer dizer, através da interface DALI, né, você consegue mexer com a intensidade luminosa, mexer conforme a complexidade do sistema, com a temperatura de cor, você consegue mexer com as persianas, nós temos aqui o controle sendo feito nas persianas, né? Então, tudo isso num sistema simples. Ou você pode ter um sistema extremamente mais complexo, como esse daqui da Lutron, que você pode ter até uma central, né, de controle, de programação, que você consegue fazer a gestão de todos esses ambientes, né? Tudo isso está disponível, é uma tecnologia já existente, certo? É bastante importante, por exemplo, a gente ter esse controle, né? Hoje tudo é muito facilitado, né? O Plínio falou, você do seu telefone celular você consegue chegar na condição de conforto que você deseja no seu ambiente de trabalho, no seu posto de trabalho, né? Não no ambiente, seu posto individual de trabalho. Perfeito. Isso tudo eu acho fantástico. É uma evolução que, assim, a grande preocupação que a gente tem que ter é fazer a coisa bem feita e de forma que as pessoas possam interagir. Quer dizer, não é criar um painel de controle de um Boeing e dar para o perueiro que leva as crianças para a escola operar, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter na operação, no dia a dia dessa instalação, né? Para isso, a gente conta também com um software de controle, com todas as possibilidades. E, por fim, eu gostaria de mostrar só esse caso aqui, que é um edifício que foi retrofitado. Em Barcelona, eu tive a oportunidade de acompanhar uma parte desse processo. E ele era assim, antigamente, como ele era, e depois ele ficou assim. E bastante interessante nisso, eles usaram um sistema de brise, né, essas persianas externas que são reguláveis. E colocaram um sistema de controle de iluminação, sistema de controle do ar-condicionado, todas as tecnologias possíveis, né? E o grau de economia que eles atingiram, se eu conseguir, isso eu acho que é bastante interessante. Se a gente vê, por exemplo, o edifício como ele era, antes do retrofit. Então, ele apresentava esse consumo de iluminação em quilowatt-hora por metro quadrado. Depois que ele foi retrofitado, ele continuou sem o controle das persianas e da iluminação, ele continuou com o mesmo consumo. Com o controle das persianas unicamente, ele continuou com o mesmo consumo, mas quando ele começou a ter controle de iluminação, ele já baixou para 27,4 kWh por metro quadrado mês. Então, a gente já viu que quase reduziu pela metade o consumo, né? O ar-condicionado, idem. A gente vê aqui que, para resfriar, ele gastava 36,6. Com o controle das persianas e da iluminação, ele baixou para 27,6. Então, com isso, a gente, quer dizer, na realidade, a intenção não é entrar a fundo nisso, mas mostrar para vocês que a tecnologia existe, ela está disponível. Por exemplo, quando o Plínio disse que as coisas podem mudar de uma forma praticamente imperceptível, né? Uma vez eu tive num museu que ele tinha várias clarabóias de vidro que tinham iluminação natural muito forte. Eu entrei de dia. E quando eu saí, eu levei um maior susto porque já estava noite.
E dentro do museu, com todas aquelas clarabóias, eu não percebi nada, porque eu parei de olhar para cima. Então, a iluminação foi se adaptando àquilo, e quando eu saí, eu achei que fosse dia ainda, levei um maior susto. Então, a gente vê que essa questão da tecnologia existe. O que falta? Falta boa vontade, né? Falta a gente quebrar esse paradigma, né? Tem um dado bastante interessante. Todo mundo que trabalha com construção sabe que, por exemplo, um produto imobiliário aqui no Brasil, quando ele é entregue para o investidor ou para o cliente final, ele é entregue sem piso, sem forro, sem iluminação, sem nada. E aí vem uma arquitetura de interiores que, por exemplo, se o prédio é todo, vamos dizer, um multiusuário, cada um vai fazer o que dá na cabeça dele e você perde todo o conceito da instalação. Então, isso é uma coisa que nós tentamos brigar para tentar modificar, né? E, bom, sei lá, em certo aspecto, a gente está conseguindo ter algum resultado, mas é uma luta difícil. Tá?